Gente, hoje eu tenho um tema que eu já preguei, sei lá, nesses anos pregando aí, umas 10 vezes eu já falei sobre esse texto, mas quase sempre eu vou para o tema desentulhar poços, porque é um tema interessante também, eu acho que vale a reflexão. Mas hoje eu queria falar um pouquinho antes, né, tem uma história antes aí que eu me inspira bastante. Vamos ler o texto para a gente ganhar tempo? Está lá em Gênesis capítulo 26, os 6 primeiros versículos. Deixa eu ler com vocês aqui. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Repita comigo. Abraão obedeceu a minha voz. E guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Só tem. Feche seus olhos ainda, queridos. Paizinho, nós queremos muito que o Senhor passe por mim, Deus, e fale aos teus filhos, que seja uma mensagem, Deus, que revire o nosso coração, nos ajude a enxergar princípios que lá se movimentaram e que podem servir para nós nos dias de hoje. Nos submetemos ao agir do Espírito do Senhor. Faz isso, Senhor, e que a boa terra, que é o coração de cada filho e filha do Senhor, receba uma semente poderosa. Esta manhã nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um pano de fundo aqui dessa história, gente, da vida de Abraão e Isaque. A gente está falando dos dois principais patriarcas da história bíblica, né, da história de Israel. Bom, o cenário aqui é um cenário de escassez, um cenário de fome. Mas aqui está Isaque vivendo uma mesma situação que viveu seu pai Abraão. Só que agora ele tem uma possibilidade de tomar algumas atitudes que podem dar um rumo um tanto que diferente. Então ele começa a se movimentar para mudar esse cenário, mudar essa situação, até que alguma coisa dá uma nova direção para ele. Ele tem uma visitação de um anjo, ele tem uma experiência espiritual, dizendo para ele que ele deveria ir para um lugar improvável. Gente, nesse período aqui dessa história, o Egito era um lugar bom para estar. Quase sempre na Bíblia, o Egito não é um lugar bom para estar. Quase sempre quando pensamos no Egito, pensamos num lugar de pecado, num lugar de dificuldade. Nesse momento da história bíblica, o Egito era um lugar bom para ir. Então ele vai pedir autorização a Abimeleque. Abimeleque é um personagem interessante da história. Ele não tem assim atitudes que são tão nobres assim, mas Isaque recorre ao rei dos filisteus para pedir uma autorização para não ficar ali, para ir para o lugar que seria para ele um lugar benéfico, um lugar bom para estar, um lugar de prosperidade. Até que o Espírito de Deus, ou seja, o anjo do Senhor, o visita ali e dá uma direção. Não vá para o Egito, fica aqui nessa cidade. Talvez seja o maior desafio que a gente viva na nossa história. Quando a gente quer ir para algum lugar, quando a gente pretende fazer alguma coisa e recebemos uma direção diferente. Como é inquietante isso, gente. Como é inquietante planejar tudo e receber uma nova direção. Quase sempre nós insistimos naquilo que planejamos. Eu tenho trabalhado isso há alguns anos, particularmente na minha vida. Quando eu inicio uma semana ou inicio um dia, eu faço ali um projeto para aquele dia ou para a semana. Quando alguma coisa sai diferente do que eu planejei, aquilo me traz uma inquietação.
horrorosa. Não sei se você é assim, mas, gente, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém a isso? E nem sempre o projeto que a gente faz é o projeto que Deus tem para nós. E estarmos sensíveis a essa direção pode nos inquietar num primeiro momento, mas lá na frente a gente vai entender o porquê é que Deus nos levou para esse lugar. Ou se não entendermos plenamente, a gente vai ter paz, a gente vai ter um contentamento na direção que Deus está dando. Bom, Isaac então, ele não para por algum momento, gente, para dizer assim, ou melhor, talvez ele pare por algum momento para dizer o seguinte: gente, será realmente que é isso que eu devo fazer? Será que essa é a direção? Olha só, a frase, é difícil obedecer uma direção quando tudo parece indicar uma outra direção. É difícil ou não é? Quando assim você diz, não, o melhor a se fazer, todas as outras pessoas estão fazendo desse jeito, todas as outras pessoas, ou a maioria das pessoas que eu conheço, estão tomando essa direção, aí você tem algo no teu coração dizendo, eu devo tomar uma outra direção. Isso é difícil demais para nós, é difícil entender essa voz. Agora, quando você não entende a direção de Deus, porque talvez você seja assim como eu já tive essa experiência, de dizer assim, bom, eu quero até obedecer, mas para obedecer, eu preciso ter claridade na direção. Eu preciso saber qual a direção. Eu vou obedecer a Deus, eu entendi por várias ministrações, por vários textos bíblicos, por testificação interior, que melhor é obedecer ao Senhor do que viver a partir da minha direção. A questão é, quando eu não tenho clareza dessa direção. Bom, eu tenho percebido e por várias vezes eu não tenho clareza. Por várias vezes eu não sei a porta que tenho que abrir. Por várias vezes eu não sei que passo dar. Você está comigo nisso, gente? Ou você, em todos os confrontos, ou em todas as questões que você precisa resolver, você tem claridade perfeita, está nítido para você. Eu acredito que você é humano como eu, e às vezes a gente se pega sem direção. Eu tenho aprendido um exercício. Quando eu não sei o que fazer, há dicas boas. Primeiro, eu tenho buscado, talvez não em perfeição, mas eu tenho me inclinado a colocar Deus em primeiro lugar. Dizer, Deus, qualquer direção, que seja um impulso meu, qualquer direção, que esteja em primeiro lugar, benefícios próprios, e o Senhor está sendo colocado em segundo plano, não permita que isso aconteça. É uma oração corajosa, não é uma oração que a gente faz de forma espontânea, por isso que a gente tem que consolidar esse princípio no nosso coração e dizer, Deus, eu quero mesmo que todas as minhas decisões passem pelo lugar que o Senhor esteja no centro mesmo. Então, a oração importante a fazer, quando você não tem clareza do que fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Parece que Isaac não retrucou isso, pelo menos não verbalizou, o texto não diz isso. Mas é possível que ele tenha indagado lá, sabe, nos seus pensamentos. Poxa, seria muito bom para mim, seria muito bom para minha família sair desse lugar de escassez. Até porque eu já vivi essa experiência e não quero vivê-la novamente. Mas quando você não tem essa clareza, colocar Deus em primeiro lugar é uma boa dica. Não ferir minha família. Gente, quantas pessoas, ao tomarem uma decisão que parece favorecê-las, parece ser a melhor decisão a ser tomada, você está machucando pessoas que estão ao teu lado. Então, quando você não souber que direção tomar, qual empreendimento fazer, quais são os próximos passos que você precisa dar, observe pessoas que estão ao teu lado, que você ama muito. Talvez você esteja compreendendo muito o que está no teu coração, você tem certeza do que você quer, mas pessoas que estão perto de você estão sendo feridas.
E você pode até conseguir, você pode até chegar a esse lugar, que é o lugar que para você é o lugar melhor a estar, é o lugar da sua conquista. Mas você imagina chegar ao lugar, que é o lugar que você anseia chegar, e pessoas das quais você ama, elas estarem feridas, machucadas. Isso significará que o ambiente estará violado. Duas coisas importantes aprendemos até agora quando não temos clareza do que Deus tem. Primeiro é colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que isso seja no início apenas um movimento de oração. Dizer, Deus, toma o primeiro lugar. Segundo, olhe para as pessoas que estão ao teu lado, perceba se elas não estão sendo machucadas com uma atitude que não tem clareza de que Deus está dirigindo você. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo? Não desonre seus irmãos. Irmãos, eu confesso a vocês e prometo a vocês que esse tem sido um exercício. Nem sempre um exercício que consigo fazer todas as vezes na plenitude. Mas olhar para isso, inclinar o meu coração a isso. Será que minhas atitudes têm desonrado meus irmãos? É um princípio que Jesus colocou lá no topo da nossa lista. Ok? Então pense. Será que minhas conquistas estão machucando? Será que vale a pena conquistar? Será que vale a pena prosperar? Se é que você chama isso de prosperar, porque prosperidade que atinge pessoas, prosperidade que machuca pessoas, que desonra pessoas, pode não ser prosperidade à luz da palavra de Deus. Você está entendendo isso? Então, cuidado com isso. Perceba-se as relações, porque afinal de contas, gente, o que a gente carrega da vida são relações. Você pode estar num lugar lindo e maravilhoso, lugar dos seus sonhos. Você sonhou desde pequenininho. Se você não estiver perto de pessoas que vão tornar esse ambiente bom, primeiro dia, segundo dia, você vai estar muito bem. Você vai passar uma semana linda e maravilhosa, admirando tudo. Talvez no primeiro mês ainda continue, se você for uma pessoa empolgada. Depois de 2, 3 meses, irmãos, cuidado que você pode estar correndo o risco de pegar uma baita depressão. Conversando com as plantas, bom, em um nível está legal, daqui a pouco você vê que as plantas estão respondendo para você, daqui a pouco você está chorando, está olhando para o mar e antes você admirava o mar, as ondas do mar, tudo era lindo e maravilhoso. Mas daqui a pouco, irmãos, as ondas estão batendo, você está se debuindo em lágrimas, sabe? Então cuidado. O que faz a diferença na vida de pessoas são pessoas. O que traz razão da nossa vida, razão para viver são pessoas, conexões, corações conectados, pessoas que conseguem rir do nada, gente. Valorização do ócio só se dá com pessoas que a gente ama e aprendeu a se relacionar, ok? Então, é um princípio importante. A gente está tratando e criando uma base para você ver aonde a gente está querendo chegar. Para pessoas que ainda não têm clareza da vontade de Deus. Então, não desonre pessoas. É importante nesse momento revelar uma fé sincera, verdadeira, justa, pura, amável, de boa fama. Bom, tem base nesse texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, 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 se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Então, uma das coisas importantes é perceber se nossas atitudes a partir de uma percepção de uma atitude que eu tenho que tomar, mas que não está tão clara ainda, se esses critérios estão sendo respeitados. Se eu, de fato, é verdadeiro, se aquilo que eu estou prestes a fazer, se o passo que eu estou prestes a dar está baseado na verdade que eu acredito, naquilo que é base da minha vida, naquilo que eu canto e digo em alto e bom som. É nisso que eu acredito. Essa é a verdade que move a minha vida.
Então, você vai descobrir essa verdade. Olha, há um exercício que de vez em quando, aconselhando pessoas que são às vezes rígidas em determinados comportamentos ou avaliações em relação a seus irmãos, eu digo o seguinte, vamos pensar, vamos fazer um exercício aqui comigo. Pense se você estivesse do outro lado. Você está aqui sendo rígido, né? Você está exercendo uma disciplina muito severa. Agora, vamos inverter a posição agora. Se você estivesse no outro lado dessa história, como você agiria? Qual seria o seu comportamento? Quase sempre aí está a verdade que está no teu coração. Você acredita quando você se coloca no lugar do outro. Ah, não, eu acho que eu receberia isso exatamente como eu teria esse exato comportamento. Então, verdade vai nortear a tua atitude quando você não tem clareza. O que é que eu estou chamando de não ter clareza, gente? É não receber um anjo. Tem gente que recebe visitação de anjo. Quem já viu anjo? Eu não vi, gente. Eu queria ter essa experiência algum dia. Mas eu não tive visitação de anjo. Eu não escutei audivelmente a voz de Deus. Eu acredito. A Bíblia está aí recheada de exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus. E existem irmãos da nossa geração que também ouviram Deus, de forma audível mesmo, assim como vocês estão me ouvindo. Você conhece alguém assim? Aí, algumas pessoas já sinalizaram. Mas quando nós não temos isso, alguns critérios precisam ser obedecidos para a gente não tomar atitudes e depois se arrepender. Gente, tem problema em arrepender-se? Claro que não, gente. A vida é esse movimento o tempo todo. Nós tomamos atitudes, voltamos atrás, nos arrependemos, nos realinhamos, ok. Agora, é inevitável que cansaços, enfados, venham com essa decisão que foi tomada de forma precipitada, não obedecendo a alguns princípios. Ok, queridos? Melhor é prevenir. Então, o que nós estamos ministrando aqui é o que acontece na maioria de nós, com a maioria de nós. Nós não temos clareza de algumas coisas. Então, eu preciso criar regras espirituais. Não sei se é a melhor palavra. Eu preciso criar princípios espirituais dos quais eu vou obedecer. Para quê? Para que a vontade de Deus, ela se estabeleça de uma maneira muito natural. Olhar para a verdade, olhar para a honestidade. É honesto o que eu estou fazendo? É justo? É puro o que eu estou fazendo? É amável o que eu estou fazendo? É de boa fama? Tem virtude nisso? Bom, está nesse pacote aí? Então, ok. Eu ainda não recebi, não tive uma visão. Eu não tive uma visitação de um anjo. Sabe? Eu não tive assim uma aparição de Deus para mim. Eu não ouvi, mas eu estou pautando a minha vida no que a palavra de Deus diz. Gente, muito provavelmente, mesmo que você não saiba tudo, você está se preparando para viver um tempo muito especial de Deus. Amém, queridos? Agora, vamos olhar para o texto bíblico que a gente leu, né? A primeira coisa que Isaac precisou ter, irmãos, é firmeza na decisão. Nós estamos no último mês do ano. Quase sempre avaliamos o que não deu certo e nos projetamos para o próximo ano. Quem não faz isso é uma boa ideia você fazer. Tem gente, pastor, não quero nem arriscar, porque o negócio foi tão difícil. Para não entrar num lugar, sabe, de tristeza. Gente, é um exercício maravilhoso a se fazer. E deixa eu dar aqui uma dica a você. Quase sempre, quando fazemos isso, percebemos que fizemos muitas coisas interessantes. E que Deus honrou a nossa vida muito. É porque, gente, nós temos a horrorosa mania de avolumar, potencializar coisas que não deram certo. Não é assim? Alguma coisa pequena na nossa vida, às vezes a gente traz um volume tão grande. Olhe para a tua vida, avalie a tua vida. Isaac pode até ter pensado, estou aqui só conjecturando, estou aqui pensando, refletindo. Mas o texto não diz. Ele tomou uma decisão muito firme, gente.
ele habitou em Gerar. Está lembrado que o pano de fundo que eu falei aqui rapidamente dizia que o Egito era o melhor lugar a estar. E é provável, e aqui novamente, só estou ampliando a reflexão, é provável que muitas pessoas tenham dito, vá mesmo, não fique de novo nesse lugar. Teu pai viveu essa realidade horrorosa. Você não precisa viver esse lugar, mas ele habitou em Gerar. Ele tomou a decisão de obedecer, de viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Bom, já é o primeiro nível de decisão que ele toma. Agora, há algo que ele precisou fazer também. Ele carregava algo com ele que precisava ser revelado. Vamos olhar aí o texto, gente, para a gente entender um pouco. Olha só o texto, acho que aqui eu já coloquei. Bom, vamos seguir aqui só para eu construir com vocês. A ocultação da verdade aprisiona a alma. O que é que estava acontecendo com Isaac nesse momento? Ele era casado e diz o texto bíblico que sua mulher era muito bonita. E ele contou para as pessoas que a sua mulher não era sua mulher, mas era sua irmã. Você conhece, a maioria de vocês conhecem a história. Também foi um pecado que está acompanhando gerações. A sua geração está sendo atingida pelo mesmo pecado. Gente, eu prometo que eu vou emagrecer uns 2 quilos depois dessa mensagem aqui. Porque o negócio está bom aqui. Ele conta essa mentira. E diz o texto que ele conta porque ele tem uma expectativa, ele tem um medo, ele está carregando um medo. Ele está carregando algo no seu coração. Gente, quase sempre, as nossas não conquistas, observem isso, elas não estão fora de nós. Os seus maiores desafios não são as coisas que você está elencando como as suas piores lutas. Estão dentro de você. Quando nós conseguimos resolver, jogar para fora, colocar à luz para ser cuidado, para ser curado, na verdade, as coisas vão funcionando fora da gente. Há um princípio, deixar-se curar internamente para as coisas fora de você começarem a tomar um rumo diferente. A maioria das vezes, nós estamos sofrendo porque estamos desajeitados internamente. Nós estamos atrapalhados internamente. Nós estamos com medo, de acontecer o pior. Estamos dando diagnósticos para nós que Deus nunca deu claridade para você que haveria de acontecer com você. A gente já sentenciou para a nossa própria vida. A gente já se colocou num lugar limitado. A gente se colocou num lugar que Deus não nos colocou. Talvez essa manhã seja uma manhã importante para você reavaliar e, reavaliando, ressignificar a tua história. Não vale saber apenas o que é que deu errado. Não vale a pena saber apenas aquelas coisas que não funcionaram. Você precisa dar um significado diferente a isso. O significado espiritual. Você precisa entender o que é que Deus falou para você. Ei, se Deus falou para Isaac que ele deveria habitar em Gerar, Deus é poderoso para suprir. Se Deus deu um comando para a sua vida, entenda isso, Deus é poderoso para conduzir você. Amém, gente? Deus é poderoso para agir em todas as coisas, abrir portas. A gente gosta dessa expressão e, de fato, ela revela muita coisa. Deus é poderoso para fazer. Amém, irmão? Vais ganhar uma coroa, uma pedrinha na sua coroa. Uma pedrinha na sua coroa, tá? Deixa eu ajeitar, né? Deixa passar. Para que eu falei, né? Aí todo mundo captou, né? Tá bom. Ele carregava algo. E se eu, com as minhas vivências, não deixar o Espírito Santo curar aquilo que eu carrego, ninguém, gente, ninguém na vida, absolutamente ninguém,
está isento de vivências que hoje, sem que você perceba, elas estão causando limitações para você. Você precisa trazer à tona, é preciso que você deixe o Espírito Santo arrancar isso de você. Não dá para esconder, ninguém vive a totalidade do que Deus tem, se não trazer questões que você luta para esconder, porque você tem medo das consequências da revelação. Você tem medo das consequências do que aquilo pode trazer para você. Você precisa colocar diante de Deus e talvez você diga assim: pastor, já passou tanto tempo e de fato eu não vou revelar. Eu cometi um pecado e, por exemplo, lá no início do meu relacionamento, eu cometi um erro. E minha esposa não sabe, ou meu marido não sabe, e se eu trouxer isso à tona agora, vai trazer muito mais prejuízos do que benefícios. Queridos, é possível que você avalie dessa forma. E eu não posso generalizar isso, tem que ser tratado muito especificamente, porque você conhece a sua família, você conhece o seu parceiro, a sua parceira. O que eu estou dizendo é que existem questões que não foram resolvidas primariamente para você. E se elas não forem resolvidas para você, elas podem ser um instrumento que impede você de chegar ao lugar que Deus tem. Talvez, claro que eu estou aplicando o texto aqui, né? Eu estou pegando a experiência do nosso irmão Isaac e tentando transcrever para você. Isaac não conta, porque ele tem medo. Olha o que o texto vai dizer, gente. A verdade revelada pode te surpreender. Deixa eu ver, eu escolhi o texto aqui, olha só. Olhem o que Isaac esperava com a revelação. O texto está dizendo: então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Por quê, gente? Abimeleque viu Isaac fazendo carinho em sua mulher. E não era um carinho de amizade, um carinho de intimidade. Só um homem casado poderia fazer em sua esposa. Então, não ficou escondido por muito tempo. Deixa eu dizer outra coisa importante. Outro princípio importantíssimo para nós. Quase sempre, pode demorar muito tempo, quase sempre uma mentira, ela vai ser revelada em algum momento, e se ela não foi tratada, ela terá um poder destrutivo, maior do que ela teria. A sua expectativa anterior era terrível, né? Pode ser que eu morra e minha mulher seja tomada por outros. Essa era a expectativa de Isaac. Mas, com o passar do tempo, e aí eu estou aplicando, você pode estar trazendo tanta mágoa com isso. Você pode estar violando tantos princípios, que pode ser muito pior do que a sua expectativa primária. Veja, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes: é minha irmã. E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. O que ele está carregando? Um medo. O medo de não se expor, o medo de não ser confrontado, o medo de não ser realinhado, o medo de perder a vida lá no final da história, né? No final da história, ele está com medo de morrer, e isso está revelando um orgulho, isso está revelando a falta de honra em relação à sua esposa, isso está revelando uma crença não consolidada no Deus Todo-Poderoso. E veja só, um homem que já havia, por causa de sua descendência, experimentado feitos milagrosos de Deus. E já havia tido experiências pessoais marcantes com Deus. Significa dizer que pessoas que já têm uma vivência cristã, que foram marcados pela presença do Senhor, visitados pela presença do Pai, também podem ter momentos, lampejos de fraqueza, e que precisam ser tratados. Por isso, vale dizer a você que os seus anos de vivência cristã não dão a você, não acreditam a você tudo aquilo que você precisa, que só virá com uma relação sincera, diária, devocional, quebrantada diante de Deus. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado aqui? Talvez eu esteja falando para pessoas que têm 10, 20, 30 anos de igreja.
e que você já sabe onde minha palavra vai dar. E talvez você tenha aí no seu lugarzinho, já sei onde vai chegar. Já sei que texto se encaixa aqui. A gente que prega, né, a gente está ali, agora era hora de encaixar aquele texto. Não é assim? Mas, queridos, eu quero muito que você, mesmo que tenha muitos anos de fé cristã, você abra o teu coração para permitir o Espírito Santo trazer a sua memória, na verdade, sabe, trazer de uma forma mais nítida, não que você não conheça, sim, você conhece o princípio, mas por conta das suas vivências, isso foram deixados um pouquinho de lado na sua vida. É muito sério a atitude de Isaac, é muito sério nossas atitudes, porque elas não revelam só aquilo que todos estão vendo, elas revelam muito mais. E, por consequência, a nossa vida, ela está sendo tolhida. Por consequência, a nossa vida, ela está sendo limitada, sendo que Deus está dizendo para a gente, eu quero colocá-los em um lugar de abundância. Eu quero fazê-los crescer. Eu quero que tudo aquilo que eu planejei para vocês vivam. Existe um texto bíblico que diz, eu quero que vocês reinem em vida. E reinar não é colocar você num trono e uma coroa na sua cabeça. Reinar é viver a partir do princípio do governo do Rei Jesus. Mas enquanto não trouxermos à tona, sabe, mentiras e segredinhos, situações que podem ser revelados para as vítimas, vamos colocar assim, mas elas primariamente precisam ser contadas para você. Você precisa colocar um espelho na tua frente. Seria uma dinâmica legal, né? Ver aqui agora. Cada um ter um espelho na frente e contar os seus segredos, as coisas que você não tem coragem de contar para o seu cônjuge. Você não tem coragem de contar para a sua mãe. Você tem vergonha de contar para o seu parceiro de alma, para alguém que é cúmplice com você. Você tem vergonha. Mas o primeiro exercício, não pense nisso. Pense em primeiro contar para você. Seus desejos mais escondidos, suas tentações mais cruéis, sabe? As vontades que você tem e que você tenta distrair a tua mente, mas elas parecem que estão dominando o teu ser. Nessas horas, nós precisamos colocar um espelho e dizer, Espírito Santo, eu não quero viver isso. Eu vou dar um ponto final nessa história na minha vida. Eu vou parar aqui em 2024 para recomeçar a minha história em 2025, mas agora eu vou recomeçar tendo coragem, Senhor, de assumir ônus e bônus da minha decisão. Sabe o que Deus está dizendo enfaticamente para nós aqui essa manhã? Decisão é algo que pode mudar a tua história. Diga para quem está ao teu lado, hoje é o dia da sua decisão. Ora Deus, olha só, nossa expectativa, às vezes não é a expectativa real. Olha o que diz aqui Abimeleque. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Não era mais fácil ele ter contado a verdade? Por que ele sofreu? Por que ele escondeu? Sabe por quê? Porque os seus olhos estavam ofuscados, seus sentimentos estavam dominados, ele carregava essa história com ele. Ei, existem muitas pessoas que carregam consigo medos limitadores. Irmãos, a Bíblia diz que quando somos banhados pelo verdadeiro amor, Ele lança fora todos os nossos medos. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo, absolutamente todo medo. Medo de recomeçar. Medo de empreender, medo de novas relações, medo de apostar, medo de continuar a jornada, medo de acordar um novo dia e recomeçar depois de um tempo em que as coisas não funcionaram do jeito que você esperava que funcionassem. Ei, eu estou falando da vida diária, eu estou trazendo a experiência do irmão Isaac para instrumentalizar você para esse tempo que a gente está vivendo.
Um tempo em que você pode, irmãos, se libertar mesmo. Espera aí, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que às vezes são lançados sobre nós o que a gente chama de setas, dardos, que inflamam o nosso coração. Ou seja, que avolumam coisas dentro da gente e não nos tira desse lugar de limitação. O que Deus quer fazer, quando Ele te traz aqui todos os domingos, você receber alinhamento de vida, princípios para a tua vida, quando você vem orar, amados, para os seus sentidos espirituais estarem aguçados, para você entender, para você ouvir, para você ver, para você ter a sua mente renovada, uma boca alinhada com a verdade, são todos os instrumentais que Deus está usando. Para quê? Para que você saia desse lugar de margem e vá para o lugar de profundidade. Irmãos, há uma urgência nesses últimos tempos de uma igreja, sabe, viva, e não uma igreja viva, amados, de uma maneira equivocada, uma igreja que de fato viva o Evangelho de Cristo na sua intensidade. Vamos continuar a história porque ela é muito interessante. O rei liberou uma palavra de proteção para a sua família. Irmãos, quando verdades são trazidas à tona, palavras são liberadas a nosso favor. Talvez eu esteja falando para alguns de vocês, e que você esteja pensando aí, em coisas que aconteceram há muito tempo. Talvez você esteja avaliando, não vale a pena contar, passou muito tempo. Talvez você esteja dizendo, não, eu tenho que tomar uma atitude. Talvez você esteja aí, indo para muitos lugares, há pouco tempo, há muito tempo atrás. O fato é que uma decisão precisa ser tomada, seja ela no campo pessoal, individual, onde ninguém vai saber do que você vai fazer daqui para frente, ou talvez seja importante que você traga à luz, você reavalia as consequências do que foi feito, mas entenda, sua perspectiva do que vai acontecer nem sempre é verdadeira. Deus pode te surpreender com a verdade. O que Isaac não imaginava é que a verdade seria muito melhor. Deixa eu dizer, irmãos, a verdade é muito superior a qualquer coisa que você esconda. Não esconda de Deus suas fragilidades, número 1. Não esconda de Deus suas fraquezas. Não tente colocar para debaixo do tapete. Não tente engavetar. Não tente deixar aquela poeirinha, sabe, lá num lugar que você, ninguém acessa, ninguém vai saber, ninguém sabe que lá está sujo. Sabe aquela faxinona que você faz de vez em quando? Final de ano é uma boa ideia. Aquela faxinona na casa. Aí você diz assim, gente, estou cansado demais, deu 4 horas, tem muita coisa para limpar ainda. Aí você percebe que alguns móveis têm umas poeirinhas lá. Aí você diz assim, lá, ninguém vai ver, deixa lá. Olha lá, riu. Tem alguém se familiarizando com esse negócio. Seja sincero, primeira decisão que você vai tomar. Quem já fez isso aí, dando uma faxina na casa? Levanta a mão, levanta a mão. Pecados perdoados, pecados confessados são pecados perdoados. Aí. Só que no mundo espiritual, amados, isso é diferente. No mundo espiritual, eu preciso trazer a luz. Eu preciso, me desnudar diante do Senhor. Eu preciso me despir diante do Senhor. Eu preciso ser, amados, não aquilo que as pessoas esperam de mim. Eu não preciso ser um papel, amados, desenvolvido. Eu não preciso ser, amados, um exercício social de me revelar para a sociedade ou para o grupo em que eu estou vivendo. Eu preciso ser quem eu sou na sua totalidade. Eu preciso realmente me colocar diante de Deus com tudo o que eu sou. E aí é importante isso. Muitas das nossas atitudes, elas são consequências de segredos ou mentiras ou áreas não tratadas da nossa vida. Isaac recebeu uma palavra de proteção, porque ele não teve coragem de assumir ônus e bônus. Novamente digo, queridos, na vida de alguém que quer alcançar, e nós cantamos isso, e quando alguém ministrando do altar diz, profetize, declare, quase sempre você está declarando abundância.
Quase sempre você está declarando conquistas avançadas. Se você deseja conquistas avançadas, é preciso que você tenha atitudes equivalentes àquilo que você deseja conquistar. Ninguém conquistará, amados, fazendo o que você fez a vida inteira. Pessoas só conquistarão no nível da abundância quando você reavaliar a tua história, reavaliar os teus medos e começar a semear a partir de uma verdade agora. Sementes novas, muitas vezes, vão precisar ser semeadas em terrenos novos e às vezes terrenos que precisarão ser tratados novamente. Eu contei há muitos anos atrás, muito tempo atrás, não lembro mais quanto tempo, que o meu cunhado chegou num domingo na casa da minha sogra. Nós gostávamos de almoçar na minha sogra aos domingos, é bom, né, gente? Estávamos lá almoçando na sogra e, não sei, meu concunhado resolveu dar um trato no jardim da minha sogra. E tudo bem, ele desceu lá e começou. Gente, ele acabou com o jardim da dona. Revirou tudo. Aí eu desci assim, cara, você destruiu. Sobrou nada, meu irmão. Ele falou, Ednei, cara, você vai ver que daqui a alguns meses esse negócio vai nascer de novo. Aí ele trouxe umas sementezinhas, eu já estava lá no carro dele, ele gostava dessas coisas, e começou a colocar novas sementes. Por que eu estou contando isso, gente? Eu estou contando que às vezes existem semeaduras que elas só serão férteis em terrenos tratados. Existem pessoas que querem jogar sementes em terrenos já doentes, gente. Não dá. É preciso que você primariamente trate, revire o terreno, sabe? Ou escolha um novo terreno para fazer uma nova semeadura. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo aqui? Então você precisa reavaliar. Como é que vai ser a minha vida em 2025? Ah, pastor, eu estou esperando o milagre do Senhor. E ok, nada de errado em esperar o milagre de Deus. Mas será que o maior milagre de Deus já não aconteceu? Jesus já não liberou toda a autoridade, toda a vitória, sabe, irmão? Contra a morte já foi vencida, gente. Ei, aqueles que estão em Cristo passaram da morte para... Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu e você já vencemos a morte e é o maior adversário que a gente tem. Você já viu alguém dizer o seguinte? Para todas as coisas tem jeito, menos para... É um erro. Tem jeito para a morte. Jesus na vida das pessoas é o jeito que a gente tem para a morte. Então, Ele já nos deu, por conta do ato redentivo dele na cruz. Agora, outra coisa é a qualidade de vida cristã que eu vou viver. Duas coisas diferentes. Salvação é mediante a fé, enxertado na videira verdadeira que é Jesus. E isso é mediante a fé, alcançado pelo reconhecimento de que o Jesus que é o Deus encarnado, morreu por mim, por você, então eu aceito o seu sacrifício. Salvação garantida. Agora, a salvação, ela tem um conceito mais amplo. Ela não é apenas a nossa vivência na eternidade. Ela também tem a ver com a qualidade de vida que vou viver aqui na terra. Só que a qualidade de vida que vou viver, ela está relacionado, e dentro daquilo que a gente está ministrando hoje, com a minha decisão de não carregar mentiras na minha história. Não carregar situações não resolvidas. Revirar a terra. Talvez Deus esteja falando muito com você. Talvez você quebrou um relacionamento, tenha quebrado um relacionamento de anos. E tudo bem, você está distante, está vivendo em outro lugar. Sua família está vivendo em outro lugar, você já passou essa situação. Ah, pastor, isso ficou há muito tempo atrás. Talvez você tenha que reavaliar isso. Ninguém vai te cobrar, examinar, me dar o histórico da tua família. Eu quero ver como estão as suas relações com seus familiares. Nunca vamos fazer isso. Mas no mundo espiritual isso tem um peso. Tem um peso não de salvação, mas tem um peso de qualidade de vida. Qualidade relacional. Você imagina, gente, esse final de ano, você já fez a lista das pessoas das quais vão estar com você nesse momento tão importante?
Pasmem, algumas pessoas não têm a quem chamar. Romperam relações, se colocaram num lugar de distância, se colocaram num lugar que nunca deveriam estar, e hoje tem dificuldade. Quase sempre falamos o que vou falar aqui agora com um tom de brincadeira, mas é muito sério. Fomos fazer uma cerimônia fúnebre um tempo desse, aí havia um cortejo fúnebre de alguém que nós não conhecíamos. Gente, tinha lá 4 pessoas, é claro que eu não conheço a história toda. Claro que pode ter muita coisa atrelada a isso, mas o que eu quero apenas ilustrar a vocês, que existem questões que precisam ser tratadas, e em sendo tratadas, elas mudarão definitivamente a sua história. Quando você não se dá conta, quando você está esperando o extraordinário, e Deus está dizendo, eu quero trazer você para o ordinário, eu quero trazer para você atitudes, decisões que são ordinárias, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com as suas possibilidades, tem a ver com ações humanas, tem a ver com o quanto de revelação você deixou entrar para o seu coração. Sabe, o quanto isso está dominando o seu pensamento, o texto de Filipenses 4:8 que utilizamos aqui. O quanto você tem pensado nisso, aquilo que você mais pensa, toma as suas emoções. Emoções tomadas, irmãos, atitudes influenciadas. Pessoas estão pensando equivocadamente, porque, em primeiro lugar, não estão tratando questões. Estão deixando coisas passarem. Deus está falando com você aqui, irmãos. O nosso desejo é que 2025 seja um tempo próspero para você. Um tempo abundante. Um tempo em que você tenha que... Amado, peraí, não dá, para essa festa aqui não dá porque a relação é muito grande. A minha lista de convidados é muito grande. Então para essa não dá, para a próxima eu vou colocá-las aqui. Amém, gente? Você vai ampliar suas relações. Você vai ampliar suas conexões. Você não vai carregar mais aquilo que, amado, Jesus já carregou. Você não vai carregar mais mágoas. Você não vai carregar mais limitações. Ou pelo menos não aquelas que aprisionem você. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de prisão. Que não é um lugar que os filhos de Deus devem estar. Estão pegando isso aí, gente? Deixa eu esticar aqui um pouquinho mais. Só então Isaac começou a semear. Só depois de quê? Depois que ele trouxe à tona questões que estavam escondidas. Só depois que a terra foi revirada. Talvez você esteja dizendo assim na avaliação desse ano. Talvez você já tenha feito, ou você não tenha coragem de fazer a avaliação desse ano. Mas porque você já está pensando, quanta coisa não deu certo. Porque talvez você não tenha revirado a terra, por medo do que vai acontecer. Talvez por um sentimento de orgulho, que todos nós carregamos em algum nível, e que precisa ser tratado. Não precisa ser uma prisão, pode ser uma tentação, mas não precisa ser uma prisão. Ei, tem gente que acha que o fato de estar liberto de uma situação, significará não ser tentado por ela. Equívoco. Você será tentado enquanto vivo estiver. Não quer mais tentação? Pede para Deus te levar. Deus, não aguento mais, me leva. Dormindo, de preferência. Você quer isso? Pastor, não, mas peraí. Não é fruto de um momento de depressão, né? Aí tem gente que está se livrada do problema e tal. Eu estou falando você, felizão, bem com a vida, conta bancária lá, legal. Contas equacionadas, tudo funcionando, relações interpessoais, legal, tudo ok. Aí você chega, quero morrer. Quase sempre essa pessoa não quer morrer. Ela quer mais anos de vida. Eu estou falando dessas horas. Porque enquanto vivo você estiver, você vai ser tentado. Tentação é uma coisa, prisão é outra. Ninguém precisa estar preso. Então Isaac semeou. Pessoas só semeiam e vivem o que Deus tem quando questões importantes são tratadas. Às vezes a gente está dizendo, Deus, eu contei isso também já aqui,
Eu lembro que como pastor, uma moça chegou na igreja muito ativa, querendo trabalhar, dizendo: pastor, eu quero servir e eu não consigo viver sem servir. Eu já trabalhei, ela deu a lista lá dos ministérios que ela trabalhou de forma eficaz, e ela nos contou alguns resultados que ela tinha na vida, só que ela tinha uma família disfuncional. Ela, inclusive, tinha uma situação de violência doméstica. Ela apanhava repetidas vezes, violentamente, do marido. Bom, eu estou escutando aquela história toda, e no final, aonde é que o Senhor pode encaixar a minha vida aqui ministerial? Eu falei: irmã, um lugar muito especial que eu vejo a irmã, revelação do Pai para você. Primeira fileira da igreja, sentadinha, todos os cultos. Você não vai perder uma reunião, irmã. Seu melhor ministério para você nesse momento. Mas pastor, meus dons, meus talentos. Primeira coisa, você precisa revirar sua terra. Entende, gente? Claro que eu não usei essa expressão, estou usando porque eu estou pregando sobre. Você precisa tratar essas questões. O lugar é aqui, sentado. Você não vai perder uma reunião. Quando o sino da igreja tocar, você já vai estar na porta. Ok? Quando o Adriano abrir os portões da igreja, melhorar esse negócio, né, gente? Quando o Adriano ou o Mardoc lá abrirem os portões da igreja, você vai estar lá esperando. Você vai ter trago sua garrafa térmica, tomando um cafezinho, meia hora esperando ali a igreja abrir. Sabe por quê? O desejo de alguém que não quer viver apenas, irmãos, lampejos, momentos, situações de bênção de Deus, de presença de Deus. Pessoas que vêm aos domingos para a igreja e são afogueadas pela presença do Pai. Os cânticos são empolgantes, nos envolvem, parece que arrancar de nós dores. Aí quando a gente vai para casa, novamente nos deparamos com os desafios. E quando nos deparamos com os desafios, voltamos, retrocedemos novamente. Deus quer curar a sua vida para você voltar a semear. Talvez para alguns continuar a semear, mas para muitos semear diferente. 2024, pediu o Julião para subir. 2024 passou. E talvez a sua lista de conquistas não sejam tão grandes. Ou talvez sejam, mas que você ainda não tenha enxergado quanto Deus foi bom para você. O quanto Deus fez coisas maravilhosas para você. É que tua expectativa, ela está em outro lugar. Aí quando você consegue enxergar, gente, é verdade. Como Deus já fez coisas boas. Eu estava conversando com os amigos, os colegas pastores, num dia desse. Gente, olha o que Deus já fez. Olha onde você estava e onde você está hoje. Olha como sua família um dia esteve, como você está hoje. Olha como sua saúde estava alguns meses atrás e olha como está hoje. Olha como você está encarando esse tempo de doença e como você encarou há anos atrás. Porque quase sempre, irmãos, eu estou inquietado com isso. Você imagina só. Num hospital, você tem 2 crentes. Um dizendo, por causa da cura que aconteceu a um familiar seu, dizendo, Deus foi fiel. E na cama do lado, o seu ente querido partiu. Crente tanto quanto você. Filho tanto quanto você. Frequentador das reuniões tanto quanto você. Será que Deus preferiu você? E preteriu essa outra pessoa, colocou essa pessoa de lado? Será que Deus ama você e não ama essa outra pessoa? Queridos, não é um desestímulo. Pelo contrário, todas as vezes que alguém chegar aqui, nós vamos orar por cura. Nós vamos ministrar a cura, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ponto final. Nós vamos orar por cura. Deus, o Senhor é o Deus de cura. O Senhor já fez e pode fazer. O Senhor é poderoso. Expulsamos todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Nossa oração será nesse nível. Agora, Deus quer nos dar, irmãos, um contentamento que eu não sei explicar. Eu não sei como funciona. Não há um receituário que vamos encarar as adversidades da vida de uma forma diferente, de uma forma que só Deus pode fazer. Você está entendendo? Eu gostaria de dizer que 2025
não trará desafios para você, mas eu estaria sendo leviano no meu discurso. Desafios virão, mas eu quero profetizar para a tua história, que situações que você carrega, elas não serão lugar de prisão para a tua vida. Não serão um lugar, amados, que vão colocar você para baixo, não vão limitar você. Pressões, tentações, dificuldades, questões que temos que enfrentar, não vão aprisionar a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. E semeou Isaac naquela mesma terra, onde, gente, Gerar, lugar improvável, lugar que as pessoas não queriam estar, lugar que o pai dele havia vivido uma fome terrível, mas debaixo de um comando de Deus, ele fica naquele lugar e semeou, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que tornou muito poderoso. Aleluia. Você dá um glória a Deus aí, irmão? Sei lá, eu esperava que você levantasse a mão, você desse aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso para colocar você, amados, numa perspectiva de semeadura muito diferente. E tinha possessão, aí ele vai dizendo lá, né? E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. A verdade vai te surpreender. Viver na verdade. Qualquer dia a gente fala dos poços que tem lições tão lindas também. Mas hoje não. Hoje não quero falar da inveja, não. Hoje eu quero falar de verdades que podem surpreender você. Nós não podemos viver baseados em mentiras. Não podemos, não é o lugar. Melhor, deixa eu construir isso melhor. Você até pode, mas não é aconselhável. Não é o lugar que Deus tem. Você precisa saber se esses sentimentos, eles estão alinhados com o que Deus tem. Em nome de Jesus, Deus tem um tempo novo para você. Isso tudo começa com uma decisão. A decisão na nossa história é extremamente importante. Talvez você diga, pastor, isso tem muitas implicações. Claro, eu sei disso. Mas eu quero te dizer, Deus vai te ajudar em todas elas. Deus não, amados, pede para que pessoas resolvidas decidam. Deus pede apenas a sua decisão, e com a sua decisão Ele vai ajudar as questões serem resolvidas para a glória do nome dEle. Nessa manhã, eu quero desafiar você, que tem ouvido a palavra por várias vezes, e tem dito, eu quero dar um passo mais sério ao lado de Jesus. É o que nós convencionamos chamar de aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus, mas tem muitas implicações. Meus familiares, coisas na minha vida que eu preciso ajeitar. Eu quero, no nome de Jesus, que você decida essa manhã a viver ao lado de Jesus. Feche os seus olhos. Eu gostaria muito que, se houvesse alguém aqui essa manhã que queira dizer, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Eu não sei aonde isso vai dar, mas eu quero aceitar Cristo. Tem alguém aqui essa manhã? Faça um sinal com a sua mão, a gente quer orar por você. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar Cristo? Há um outro nível também, irmãos. Pessoas que um dia estiveram com Cristo e que hoje já não estão mais, mas estão ouvindo, estão lá de casa ou estão aqui. Se é o teu caso, nós gostaríamos também que você fizesse um sinal com a sua mão. Nós queremos muito que você tenha um tempo novo diante de Deus. Há alguém aqui essa manhã? Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Feche teus olhos, queridos. Fique à vontade, deixa o Espírito falar. Ou há um outro grupo de pessoas que entendem tudo, mas que ainda não deram um passo para o batismo. Talvez seja uma oportunidade de você fazer isso, de dizer, eu vou viver 2025, agora revelando para os 4 cantos da terra, que o Senhor é o meu Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Eu quero orar, Deus, e profetizar
que hoje nós vamos revirar a terra do nosso coração. Hoje nós não vamos carregar mais, Deus, nada que possa nos aprisionar. Nós lançamos no teu altar, nós lançamos para o teu cuidado, para o teu trato, Espírito Santo. Nós queremos viver, ó Deus, debaixo da tua cobertura espiritual. Em nome de Jesus, nós abençoamos agora cada entendimento e cada coração. Que os olhos sejam abertos, Senhor, que os ouvidos sejam desobstruídos, que mentes sejam renovadas, que mãos sejam habilitadas, que olhos sejam ampliados, que bocas sejam bocas proféticas. Nós abençoamos todos os filhos e filhas que estão aqui ou os que estão em casa. Você pode dar um glória a Deus aí, queridos. Você pode celebrar ao Rei dos Reis. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Você pode dizer isso? Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Te entregamos tudo, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nós nos rendemos a ti, Senhor, nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e pelo teu Espírito movendo em nós. Obrigado pela verdade, Senhor, plantada em nós nessa manhã. Que seja um tempo de crescimento em nós
e da tua verdade sendo florescida no nosso interior, ó Pai. Que teu Espírito Santo nos acompanhe esse domingo e que nós possamos realmente nos render a Ti, a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode celebrar o Senhor nessa manhã. Deus é bom. Eu queria lembrar você que mais tarde nós temos um culto às 18h30. Você está muito convidado a estar conosco. Convide alguém a um culto bem especial. E vai ser muito bom ter você conosco mais uma vez. Deus abençoe.